ouvi algumas profecias dizendo que Bolsonaro seria o presidente, porque Deus falou. Irmãos, me perdoem, porque eu falei aqui nessa reunião, eu falei aqui na igreja que Bolsonaro ia vencer e ele não venceu. Eu quero pedir perdão para os irmãos porque foi algo da minha carne. Era algo que eu tanto queria que eu... Por que as profecias não se cumprem? Por que os profetas mentem? Você já recebeu alguma palavra profética e ela não se cumpriu? Ou você já viu alguma palavra profética sendo proferida por algum profeta e essa profecia não se cumpriu? Ora, nós temos visto ultimamente na internet muitas dessas profecias ou revelações onde as pessoas profetizam em nome de Deus e tais palavras não são verdadeiras, e às vezes até alguns são envergonhados porque falaram alguma coisa que não era real. Você viu nesses dias, talvez na internet, um pastor entregando uma revelação para uma pessoa e ao mesmo tempo emendou uma revelação para a mãe dessa pessoa, dizendo que a sepultura estava fechada, que Deus ia dar restauração para ela, e no entanto já fazia alguns meses que a mãe dela havia falecido. É lógico que o pastor tentou disfarçar ali, mudou de assunto, e esse é o problema. O problema é que poucas pessoas valorizam de fato. Paulo vai dizer assim, procurai com zelo os dons espirituais. Existe uma linha teológica que acaba utilizando desses acontecimentos para ainda mais reforçarem a tese deles, de que os dons cessaram, que não existem mais os dons maravilhosos do Espírito Santo, e que esses dons, sobretudo esses de profecia, foram suplantados pela Bíblia, pela palavra de Deus, pela palavra escrita. Eles acreditam que não há mais profecias, que Deus não fala mais como falava antigamente através dos profetas. Então você vai ter lá o profeta Isaías, Jeremias, você vai ver Daniel como um profeta muito expressivo, muito representativo na Bíblia, e outros tantos, desde Moisés até o João Batista, que foi o último dos profetas do Antigo Testamento, profeta messiânico. Então eles dizem que essa linha teológica, os cessacionistas, acreditam que cessou, acabou. Aqueles milagres dos apóstolos não existem mais. É lógico que não existe evidência nenhuma bíblica, não existe nenhuma evidência em que os apóstolos estavam dizendo, olha, acabaram-se aqui os milagres, vocês não vão ver mais, porque agora vocês têm a palavra escrita, que eu já estou escrevendo alguns textos para vocês, e vocês não precisam mais de revelações. Eu não creio, não sou sensacionista. Existem alguns também que acreditam que eles não cessaram, os dons não cessaram, então não são sensacionistas. No entanto, eles perderam a sua eficácia, já a sua extraordinariedade, né? Na verdade, extraordinariedade. Esses dons não são mais tão efusivos e tão abrangentes como eram na época dos apóstolos. E eles falam até mesmo que os próprios apóstolos foram perdendo esses dons ao longo do tempo. E vão falar que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, Paulo mesmo falando que ele poderia ter curado o Trófimo, mas não, ele ficou doente lá na cidade de Mileto. E na verdade, tudo isso são suposições, e nós não temos essa evidência. No entanto, eu preciso concordar com os cessacionistas, porque dizer que não existe e não vê-los mesmo acontecendo, de fato é a mesma coisa. Se eles não existem ou se nós não nos vemos mais, então parece ser a mesma coisa. No entanto, os cessacionistas mesmo, eles vivem dentro de uma bolha em que dificilmente eles verão aquilo acontecendo. Enquanto que, mesmo que alguém diga, olha, aconteceu isso em tal lugar, eles têm dúvidas porque eles gostariam de estar lá, mesmo não estando na época dos apóstolos, dos discípulos, dos profetas. No entanto, esses cessacionistas, eles vivem nessa bolha onde não acontece. Por outro lado, estão os pentecostais. E olha, coisas extraordinárias têm acontecido no meio pentecostal, e não é de agora, não é de 1906, na Rua Azusa. Isso bem antes na história, nós vemos evidências de que Deus continua falando com o seu povo.
e esses dons ainda estão em atividade. No entanto, eu acredito que um dos motivos pelos quais nós não os vemos mais é porque nós não temos tanto zelo. Aqueles que acreditam, os que não acreditam, os sensacionistas, nem vão se preocupar com isso. No entanto, os pentecostais, aqueles que acreditam no mover do Espírito, acreditam em todos os dons do Espírito, acreditam que os dons ainda estão presentes, eles não cessaram, deveriam ter um pouco mais de zelo no uso deles e no cuidado para com esses dons. Eu creio que aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós zelamos, é aquilo que Deus vai continuar ministrando e repartindo entre nós. Quando nós não temos mais zelo, não nos importamos mais, nós não zelamos mais, nós não temos mais cuidados, e assim como o Senhor Jesus nos ensina a não dar pérola aos porcos, nós também recebemos do Senhor esse mesmo princípio. Ele não dará dons às pessoas que não valorizam. E nós vemos uma geração que não está valorizando. Mas como, pastor, o senhor disse que nunca houve tantas profecias como nesses dias? De fato, nós temos visto muitas profecias. Por que eu digo profecias entre aspas? Porque elas não se cumprem. Muitas delas não se cumprem. E eu gostaria de dar algumas respostas aqui, alguma explicação, talvez alguma luz para aquilo que está acontecendo. Veja bem, você já ouviu alguma profecia nesses últimos dias? Você viu alguma profecia na internet? Todo ano, é interessante isso. Eu gostaria de trazer você, irmãos, Deus nos deu um cérebro para pensarmos. Paulo, quando vai falar sobre os dons, eu quero que você vá comigo aqui, 1 Coríntios capítulo 14, onde ele vai falar sobre alguns desses dons, e sobretudo sobre o dom de profetizar, onde ele vai se ater mais a isso, porque é o melhor dom, porque é o dom para a edificação do corpo de Cristo. Eu não posso profetizar para mim mesmo. Não é esse o propósito do dom, mas o propósito do dom em 1 Coríntios 14 é para que nós possamos edificar a igreja. 1 Coríntios 14, nós vamos ver aqui o versículo 29, está falando sobre os profetas. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas o que é isso de julgar? É você prestar atenção naquilo que foi dito e tentar buscar ali alguma correspondência com o propósito de Cristo, com a palavra de Deus, com o evangelho do Senhor. Muitas profecias não têm absolutamente nada a ver com o Espírito de Cristo Jesus. A propósito, a maior parte delas não tem. Você já percebeu que tem alguns profetas que eles pensam que são Elias, parece que incorporam Elias, João Batista. Parece que toda a profecia, quando eles dizem que vão entregar uma profecia, eles ficam com um senho franzido, eles ficam com um aspecto de nervosos, bravos. Assim diz o Senhor, eis que te digo, a sepultura está aberta. Geralmente são palavras aterrorizantes. E muitas vezes você percebe, olha, não parece com o Espírito de Jesus essa profecia. Não que algumas profecias não sejam duras, não, existem muitas profecias muito duras. Mas você precisa julgar a profecia e colocá-la dentro de um contexto que faça sentido com o Evangelho. A maior parte, uma vez eu ouvi isso no seminário, o professor estava dizendo, em uma aula que ele deu, ele disse assim, olha, eu não quero chocar ninguém aqui, mas talvez 98% das profecias que você já ouviu são profecias da carne. O que são profecias da carne? Gente, a nossa carne, ela não se converte nunca. E você precisa manter a sua carne aos pés de Cristo. Porque quando a profecia é da carne, ela não pode ser do Espírito. Quando o Tiago fala assim, ó, pode uma fonte jorrar água doce e água salgada, água amargosa, água amarga e água doce? A resposta foi uma pergunta retórica, mas a resposta é sim, pode. Porque de uma pessoa pode sair água doce e da mesma pessoa sair água amargosa. Mas uma vem da carne, outra vem do Espírito que está em você. A tua carne está em você e ela pode profetizar coisas terríveis e às vezes até coisas bonitas. Você já viu quando às vezes alguém vai profetizar uma coisa e é um dos motivos pelas quais as profecias não se cumprem, é que o profeta quer profetizar algo que ele quer que aconteça. Ele está tão próximo daquilo que ele quer que aconteça.
Até tem uma passagem muito interessante, nós vamos ler em 1 Reis, você pode ler aí depois na sua casa. Então, talvez você tenha ouvido já sobre o profeta jovem e o profeta velho. Em 1 Reis capítulo 13, tem uma história interessante. Eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. Presta atenção no nome dessa cidade, Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão era rei de Israel. Você sabe que o povo de Israel foi dividido e uma parte ficou conhecida como povo de Israel, que eram as 10 tribos, e 2 tribos, Judá e Benjamim, foram conhecidas então como a tribo de Judá, que ficou com a casa, com a semente, com a linhagem de Davi. Essas 10 tribos, elas se desviaram completamente e acabaram se perdendo na história. E aí, mais para frente, então, vai para o cativeiro também a tribo de Judá. Mas essa foi mais acompanhada, as pessoas, os reis ali, eles erravam e acabavam retornando, voltando ao Senhor. E esse Jeroboão aqui, ele era rei da parte das 10 tribos, das tribos que se perderam. E ali, nesse reinado de Jeroboão, Jeroboão começou com o ministério dele começou com a palavra profética tremenda. Um profeta encontra no meio do caminho, entrega a palavra profética para ele, mas ele não era, ele era um ajudante do rei. Ele era um trabalhador do rei, e de repente ele recebe uma palavra. Algum tempo depois ele se torna o rei. Então, quando o reino se divide, ele se torna o rei das 10 tribos. Mas Deus prometeu para ele que o reinado dele seria maravilhoso se ele obedecesse. E ele não obedeceu a Deus, e a palavra então caiu por terra. O reinado dele foi muito ruim, e Deus manda um profeta. Preste atenção nessa história mirabolante aqui sobre profecia na Bíblia, porque Deus manda um profeta de Judá para Betel, onde Jeroboão estava. E Jeroboão estava oferecendo um sacrifício aos deuses. Não era a Deus que ele estava oferecendo o sacrifício, era um sacrifício profano que ele estava fazendo ali. E o profeta veio de Judá para Belém, mais ou menos 30 quilômetros de Judá a Belém. Aí Jeroboão estava junto ao altar e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias. Olha, presta atenção nisso aqui. Esse Josias não havia nascido, ele nasceria dezenas, centenas de anos depois. Mas já havia uma profecia sobre ele. Olha só como uma palavra específica. Esse profeta mesmo não vai ver a profecia, mas ele falou e de fato isso aconteceu. Mas interessante que ele vem para entregar uma palavra para Jeroboão, que era o rei. E a palavra não era muito boa, a palavra era dura, porque aquele Jeroboão havia se desviado dos caminhos do Senhor. E ele disse que o altar ia ser fendido, o altar se romperia. Ele diz assim, e deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, clamando contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu sua mão sobre o altar e dizendo: peguem ele, peguem-no. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou e não podia tornar a trazê-las. Olha só que fantástico. Quando você vê as coisas de Deus, elas têm causa e efeito. Você já viu muitas profecias, aquelas que dizem assim: olha, Deus está me mostrando que alguém fez macumba contra você. Como é que você vai saber isso? Como é que você vai saber disso? Aí você começa a pensar mal do seu companheiro de trabalho, sua sogra, seu sogro, sua cunhada, sua nora. Começa a pensar que foram elas. Todo mundo que tem alguma rixa com você, algum probleminha com você, pensa que a pessoa fez uma obra de macumba contra você. Agora eu quero ver alguém falar assim: olha, como eu já vi uma irmã muito conhecida, muito querida, muito conhecida em Londrina, mas já está com o Senhor, a irmã Julieta. Eu era um adolescente que frequentava algumas reuniões, chamava Tarde da Bênção, em um salãozinho perto da nossa casa. Eu ia com a minha mãe e um dia essa irmã Julieta trouxe um saco. Ela e a irmã Edith, elas trouxeram um saco de coisas, de obras de macumba, porque elas foram orar. Um fazendeiro as convidou para orar na propriedade deles, e elas foram lá. E quando estavam orando, Deus mostrou a ela que havia uma obra de macumba enterrada lá na propriedade.
e mostrou exatamente onde estava. Ela disse, está no pé daquela árvore. Então eles foram lá, cavaram e tiraram de lá aquelas coisas. Depois eles quebraram aquilo, destruíram aquilo e abençoaram aquela família. Agora, quando o profeta fala e acontece, você tem uma noção de que aquilo é um grande sinal. Não é o principal, mas é um grande sinal de que aquilo realmente possa estar vindo do Senhor, que Deus está usando aquele homem e é original, é autêntico a palavra dele. Esse profeta chega e ele profetiza e acontece aquilo. Só que Deus falou para esse jovem, você pode ler em 1 Reis capítulo 13, Deus fala para ele assim, ó, você não volta pelo mesmo caminho, você não vai dormir lá e não vai comer e nem beber nada lá. Essa é a palavra de Deus, você vai voltar por outro caminho, não vai comer nem beber nada naquele lugar, não vai passar a noite lá. Foi aquilo que Deus disse para ele. Então ele foi, profetizou, aconteceu, tá dizendo, olha, na volta ele pensando assim, puxa, Deus me usa mesmo. Aconteceu tudo que eu falei, eu sou homem, profeta de Deus. No entanto, ele estava indo embora, quando um profeta de Betel, isso é, ele morava na mesma cidade que o profeta veio de Judá para Betel. Esse profeta velho morava em Betel. E ficou sabendo o que aconteceu. Olha, viu um profeta, falou isso, aconteceu e tal. E ele falou, por onde que ele foi? Falaram mais ou menos o caminho por onde ele tinha ido. Viram ele saindo, ó, acho que ele tomou o caminho. E aí foi atrás dele, mandem chamá-lo. Preparou um jumento para ele mesmo ir atrás. Chegou lá e encontrou, você é o profeta que fez isso? Sim, sou eu. Olha, eu também sou profeta e Deus apareceu para mim. Olha só, esse é um profeta de Deus mesmo. Porém, era um profeta que estava mentindo. Ele diz assim, ó, Deus apareceu para mim e falou que é para você vir comigo. Porque ele tinha falado, olha, não posso, o profeta foi lá, vem para minha casa, vamos comer, fica comigo um pouco. Ele falou, não, Deus me falou isso, não é para comer, não é para beber, e é para não voltar pelo mesmo caminho. E aí ele falou, não, mas Deus me apareceu. Deus apareceu para mim e falou para você vir. Ele mudou de ideia agora, Deus mudou de ideia. É mais um sinal aqui para você entender que Deus não muda de ideia. Ah, Deus me falou isso, agora Deus falou outra coisa. Tem muita gente perdida nisso. Deus fala uma coisa, Deus mandou eu vir para essa cidade. Daqui a pouco Deus mandou eu sair daqui. Lógico que Deus não manda você ficar o tempo todo, sempre naquela cidade. Mas Deus acabou de falar para você ficar. Aí depois Deus muda de ideia. Deus não tem como Deus mudar de ideia. Já é outro sinal de que aquela palavra não tem nada a ver com Deus. Não foi Deus quem falou, porque Deus não muda de ideia. Ou ele falou uma coisa ou ele falou outra. Aí o profeta falou assim, ah é? Deus falou isso para você, talvez ele estava com fome, o homem já tinha convidado, talvez ele para um almoço, um jantar, não sei. E ele voltou, foi com o homem de Deus. Estão lá comendo e tal, conversando, talvez contando as experiências, quantas profecias Deus já te falou. Ah, para mim, Deus falou isso, aconteceu. Ou tá, Deus falou para mim, isso também aconteceu. Olha, tal, de repente o profeta velho, assim diz o Senhor. Aí o profeta jovem, epa, eu falei para você e você me desobedeceu. Não era para você comer, não era para você beber, não era para você ficar nessa cidade e nem para voltar pelo mesmo caminho, você me desobedeceu e agora você não será sepultado como os teus pais. Você vai morrer no meio do caminho e não será sepultado como os seus pais. O profeta jovem abaixou a cabeça e descobriu que o profeta velho tinha mentido para ele, porque agora era assim a palavra de Deus. Deus não mudou de ideia. E Deus então falou agora pela boca do profeta mentiroso. Mas como assim, se o profeta é mentiroso, Deus vai usá-lo? Porque é um dom que ele recebeu. Isso aqui buga a cabeça de muita gente. É um dom que ele recebeu. Deus ligou um telefone nele ali e fala através dele. Mesmo quando ele está errado, por algum tempo ainda, ele vai ser usado por Deus naquele dom. E por incrível que pareça, muitas pessoas ficam perturbadas com isso, chamam a pessoa de falso profeta, chamam a pessoa do diabo, mas é só a carne dela. A mesma carne que você tem também, ele também tem, o profeta também tem. Você pode mentir, ele também pode, porque ele é um ser humano igual a você. E aí ele vai se ver com Deus. Por isso que você tem que ficar esperto, muito atento, para você saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque às vezes aquele homem muito espiritual que você pensa, ele é um homem qualquer, igual a você, simplesmente porque Deus o usa. E às vezes, como você já confia nele, tudo que ele falar você vai achar que é de Deus. Você não tem discernimento, então você não vai saber quando é Deus que fala e quando não é Deus que fala. É por isso que muitas vezes, muitas pessoas preferem ignorar, falar Deus não fala coisa nenhuma e nós não queremos mais saber de profecia nenhuma. Talvez por medo, mas não é para proibir o falar em línguas e não é para proibir as profecias
porque Deus está neste negócio, nós só precisamos aprender a desfrutar daquilo que Deus nos dá, com sabedoria, com discernimento. Esse profeta menor, mais novo, voltou pelo caminho e um leão encontrou. Ele estava no jumento, o leão matou o profeta e ele caiu no chão, morto. No entanto, o leão não atacou o jumento dele e não comeu o homem também. Ficou ali sentado ao lado dele, até que falaram, aconteceu isso, e falaram, olha, é o profeta que estava aqui, ele foi embora e ele morreu. E aí esse profeta mais velho foi lá e fez a sepultura dele, sepultou e chorou muito, porque ele foi responsável pela morte dele. Mas a culpa era do profeta novo que desobedeceu a Deus. Embora o outro também fez parte dessa trama toda, mas era a responsabilidade dele obedecer a Deus e falar somente aquilo que Deus tinha mandado falar. Por que Deus não chamou esse profeta velho para profetizar? Sendo que acabou de ser usado ali, depois de mentir, ele ainda foi usado ali para profetizar. Por que Deus não chamou o profeta velho para profetizar para o rei que estava na mesma cidade do que ele? Isso aqui, irmãos, é algo que veio no meu coração tão forte que eu gostaria, é por isso que eu estou compartilhando com vocês sobre essas profecias que não se cumprem, pelas profecias que se cumprem, por que se cumprem e por que não se cumprem. Aqui, Deus trouxe um profeta de longe, de outra cidade, 30 quilômetros de distância, em outro contexto, em outra realidade, mas não escolheu esse profeta velho que morava na mesma cidade. Sabe por quê? Uma das razões que eu penso aqui, talvez você possa discordar de mim, você pode comentar aí, que esse profeta que morava perto do rei não teria coragem para profetizar o que era para profetizar. Sabe por quê? Porque ele era muito próximo do rei, talvez amigo do rei, talvez estava sempre lá, dando conselhos para o rei, falando com o rei, e de repente o seu coração é subvertido. E é um dos motivos pelos quais as profecias não se cumprem, porque elas não são de Deus. São coisas que eu quero que aconteça e eu falo. São coisas que eu quero que aconteça e de repente eu sinto aquela emoção e eu falo, Deus está falando isso, Deus me disse isso. Ora, nos Estados Unidos, antes da primeira eleição que Trump concorreu, a passada que ele na verdade perdeu, o Trump ele tinha muita ligação com os evangélicos lá dos Estados Unidos. Muitos evangélicos, pessoas da alta cúpula evangélica, se é assim que eu posso dizer, pessoas muito conhecidas. E um desses profetas chegou para a igreja, uma igreja de milhares de pessoas, e disse assim, olha, o Espírito Santo me falou que o Trump vai vencer. Mas é muito fácil você ser enganado quando você vai profetizar uma coisa que você também quer. Talvez uma das situações em que você sabe que é Deus falando é quando você tem que profetizar uma coisa que você não quer, uma coisa que você quer o contrário. Mas eu quero dizer que muitas vezes aquilo que nós queremos muito nos engana. Nosso coração, Jeremias 17:9, é um texto que você tem que decorar. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e corrupto. O meu coração é corrupto, o teu coração é corrupto, a nossa carne é corrupta, porque ela sempre vai querer profetizar aquilo que nós queremos que aconteça. E essas coisas nem sempre acontecerão, porque elas nem sempre, os planos de Deus nem sempre são os nossos planos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Às vezes você está orando para uma pessoa, e isso aconteceu lá, como estou falando, nos Estados Unidos, que todos achavam que naquela ocasião o presidente Trump era tão especial, tão escolhido, tão ungido por Deus, que ele ganharia a eleição. E de fato ele não venceu. Mas esse pastor, que eu não quero nem falar o nome dele, porque ele fez algo correto. Ele voltou para a igreja e pediu perdão. Me perdoem, porque eu falei algo achando que era Deus falando e não era. Agora eu sei que daqui para frente vai ficar mais difícil de vocês confiarem na minha palavra quando eu disser que é a palavra de Deus. E eu estou disposto a correr esse risco, assumo esse peso, eu assumo essa responsabilidade, mas eu preciso confessar a vocês que foi algo da minha carne e eu quero pedir perdão para vocês. Isso foi tremendo. É por isso que não estou falando o nome dele, porque acontecem. O nosso coração é enganoso e você deveria ter isso na sua mente. Talvez você, como profeta, esses profetas do Pix da internet aí, foge deles, foge, porque está contra o propósito e o princípio do Evangelho. Mas você, talvez um coração tão
desejoso que aquilo aconteça, acaba falando alguma coisa, achando que foi Deus. Você pode dizer assim: olha, eu quero que Deus faça isso, eu estou orando para que Deus faça, eu tomara que Deus faça isso, ó Senhor, faça isso. Mas você tem que ter muito temor e zelo e cuidado em dizer assim, diz o Senhor. Eu gostei do livro de Shawn Bolz, que ele fala sobre profetas e sobre profecias, e ele diz assim, tem uma equipe, ele faz uma mentoria, digamos assim, uma cobertura sobre os profetas, uma rede de profetas, e ele diz assim, olha, os profetas da nossa rede, eles estão proibidos de dizer assim, diz o Senhor. Podem dizer isso uma vez por ano. E quando disserem, então, tem plena convicção de que foi Deus. Ele sugere que os irmãos dizem assim, olha, eu acho, eu penso, talvez que Deus esteja falando isso, que Deus esteja falando aquilo. Porque isso traz mais conforto e mais cuidado, mais zelo. Porque se não der certo, pode ser que, realmente é algo da minha cabeça. Mas isso vai ajudando as pessoas a entenderem mais como funciona, como é que Deus fala comigo, como eu posso saber se isso é Deus, se é Deus falando ou não, se Deus está falando ou Deus não está falando. Olha só o que aconteceu com Pedro. Pedro, de repente, fala uma coisa e Jesus fala, você, Pedro, não foi isso, não foi da sua cabeça, foi o Espírito do Senhor que revelou isso para você. O Pedro, nossa, eu não sabia. Ele não sabia, porque ele falou, ele nem sabia que era o Espírito Santo que estava usando. Daqui a pouco ele fala outra coisa, talvez querendo ser usado de novo, e era o diabo que estava soprando no ouvido dele para ele falar aquelas coisas, e ele também não tinha discernimento. Então, quando é Deus, quando é o diabo e quando é a coisa da nossa cabeça, você precisa aprender isso, conhecendo a Jesus, andando com Jesus, tendo intimidade com o Senhor, intimidade com o Espírito Santo, as coisas vão ficando mais leves. E uma coisa, menos carne, menos de, sim, eu sou homem de Deus, eu sou profeta do Senhor. Um dos motivos pelos quais as profecias não se cumprem também é porque você tem uma demanda para entregar. Alguém fala para você, você que é homem de Deus aqui, e você diz assim, sou eu quero que você entregue uma palavra para mim. Aí você sente na obrigação, a sua carne vai falar assim, se você não entregar nada agora, vão dizer que você não é homem de Deus. Que tal você dizer assim, olha irmão, não é assim que funciona. Eu só posso entregar algo quando Deus fala. Deus não está falando nada comigo agora. Ora, deixa Deus falar com você mesmo. O mais importante é isso, que Deus fale com você mesmo. Tem gente que busca coisas de Deus, querendo que Deus fale uma coisa que ele já sabe e ele não está querendo obedecer. Muitas pessoas vão até para a igreja, eu estou com um caso com aquela mulher, eu estou com um caso com aquele homem, mas eu vou para a igreja, Deus não fala nada, então vou tocando o barco. Você não precisa, Deus já está falando com você. E olha, quando Deus fala muitas vezes, você não ouve, daqui a pouco você não vai ouvir mais. Isso é terrível. Quando você não ouve mais o Senhor falando, você está realmente no fundo do poço. Porque quem pode mudar a tua vida é a palavra de Deus no teu coração. É a voz do Senhor no seu interior. Se você está ignorando isso, achando que Deus tem uma outra palavra melhor para você, então é bem provável que você agora vai deixar o Espírito Santo de lado, vai entristecer o Espírito, vai apagar o Espírito, e o seu fim será trágico e está próximo de acontecer. Então, aquilo que Deus está falando com você, faça logo, não fique atrás de profecia, seja obediente ao Senhor, ouça a voz do Senhor, caminhe com o Senhor, ande com o Senhor, e não dependa dessas coisas, não dependa de profecias, porque se Deus quiser falar para você alguma coisa, geralmente Deus envia outros profetas por causa da dureza do nosso coração. Muitas vezes é por causa da dureza do nosso coração, porque você está tão fixado em alguma coisa que Deus está gritando para você e você não está ouvindo, porque o seu coração, toda a sua atenção está voltada para outra coisa e você não pode ouvir Deus. Então vem uma outra pessoa, dá um chacoalhão em você, até alguma circunstância para acordar você, para que você possa se colocar numa situação em que você pode ouvir Deus falando com você. Então muitas profecias não se cumprem porque o coração do homem é perverso em entregar algo por uma demanda, alguém está precisando de uma palavra profética, ou talvez no caso desse profeta aqui, ele vivia na casa do rei, ele é amigo do rei. É por isso que eu digo que cristão, se você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você não pode se envolver profundamente com nenhuma das coisas desse mundo, com nenhum sistema desse mundo. A igreja se vende para a política e depois a própria igreja não tem autoridade para falar. Nós estamos com esse
com esse político, nós estamos orando com esse político, nós estamos profetizando sobre esse político e estamos na casa dele todo dia e ele pede oração e nós estamos sempre lá. Você perde a autoridade quando Deus falar uma coisa, talvez você nem está ouvindo o que Deus está falando. Olha, aqui mesmo, no nosso país, eu ouvi algumas profecias dizendo que Bolsonaro seria o presidente, porque Deus falou que o Bolsonaro seria o presidente do Brasil, que muitas pessoas até se encorajaram de profetizar. E muitos estavam profetizando, eu ouvi muitas profecias, e eu não ouvi nenhuma, eu não ouvi ninguém, e eu não ouvi ninguém pedindo perdão. Irmãos, me perdoem, porque eu falei aqui nessa reunião, eu falei aqui na igreja, que Bolsonaro ia vencer e ele não venceu. Eu quero pedir perdão para os irmãos porque foi algo da minha carne. Era algo que eu tanto queria que eu me confundi. Eu não ouvi ninguém voltando atrás pedindo perdão. Não há zelo, não há cuidado, não há respeito por aquilo que Deus está fazendo, pelos dons do Espírito. E é por isso que nós não vemos mais dons assim acontecendo com essa propriedade, com tanta propriedade, porque as pessoas não estão valorizando aquilo que o Senhor está lhes dando. Nós encontramos no livro de Jeremias, capítulo 28, uma passagem entre Jeremias e Ananias, dois profetas. Só que o profeta Jeremias dispensa apresentações. O profeta Jeremias você já conhece, um profeta de Deus, um profeta validado, porque todas as profecias, as promessas dele se cumpriram. E o profeta Ananias, porque o profeta estava dizendo assim, olha, o povo vai para o cativeiro. Deus vai levar o povo para o cativeiro. Ora, quem quer ouvir uma profecia dessa? Vai dar tudo ruim para você, você vai ser levado escravo, vão levar você, sua família, seus filhos. Quem quer ouvir uma profecia dessa? Às vezes a profecia é dura. E Jeremias teve que entregar. Mas o Ananias, que era um dos profetas amigos do rei, não gostou da profecia. E ele entregou outra profecia, dizendo, não, Deus vai nos guardar, o inimigo será levado embora, ele não vencerá. E de fato, o que aconteceu foi que Jeremias disse mesmo. Por quê? Porque Ananias estava profetizando coisas que ele queria. Você profetizar coisas que você quer é um risco muito grande, o seu coração está muito perto. Por isso que veio o profeta de longe. Por isso que Deus manda a gente de longe para falar com você. Porque o seu coração está tão agarrado com alguma coisa que você não consegue ouvir Deus falando, que é óbvio, é uma coisa óbvia. Depois que você se entrega à voz de Deus, fala, puxa vida, como eu não percebi que era Deus falando comigo, como eu não percebi que eu estava no caminho errado, porque você está tão ligado, seu coração se deixou levar por aquilo. E esse é um dos motivos pelos quais a palavra de Deus não se cumpre. Você que acredita nas profecias, você que acredita que Deus ainda fala hoje, não dê munição para o diabo, não dê munição para os sensacionistas, para aqueles que dizem que Deus não fala mais. E você precisa julgar as profecias, você precisa zelar por aquilo que Deus está entregando a você, aquilo que Deus está falando na igreja. Se alguma vez você entregar uma palavra que não vem de Deus, olha, a princípio, já começa por isso, não fala assim diz o Senhor. Quando você não tiver plena certeza e nem responsabilidade para voltar depois e dizer, irmãos, aconteceu ou não aconteceu? Aquilo que eu falei aconteceu? Aquilo que Deus falou através de mim aconteceu? Se não aconteceu, os irmãos me perdoem, eu vou tomar mais cuidado aqui para frente. E você também procura o profeta que profetizou para você, assim diz o Senhor, irmão, não aconteceu, eu quero vir aqui para te ajudar, porque tem alguma coisa errada ali, a conexão tem algum problema, porque não aconteceu, aquilo não aconteceu. Mas se você tanto faz, você que recebeu não está valorizando e a pessoa que está entregando também não está sendo exortada, não está sendo julgada por aquilo que ela está falando. E assim nós vamos virar sensacionistas, porque mesmo que tenha, não tem. Mesmo que pareça, não existe. Que aquilo que vem de Deus é poderoso. Você gosta desse tema? Gosta desse assunto? Se você gosta desse assunto, deixe seu comentário aí que nós vamos falar sobre outras coisas. Sobre a menina de 12 anos que entregou uma palavra profética para um homem chinês que estava na cidade por um dia só, que ela nunca tinha visto, e ele também não, e ela também não sabia falar chinês, entregou uma palavra em chinês para ele. Podemos falar sobre isso também, que aconteceu em Los Angeles. Podemos falar de outras palavras proféticas, mas o propósito desse vídeo hoje
falar para você sobre essas coisas, sobre esses eventos que dão munição. Poxa vida, eu tiro o chapéu, eu tenho que tirar o chapéu para os sensacionistas. Falar, isso aí não existe. Quando eles estão avaliando, de fato, tudo aquilo que é verdadeiro, também existe o falso. Né? Tudo aquilo que Deus dá, também a nossa carne vai projetar aquilo, vai criar aquilo de uma forma que pareça verdade. Isso é a falsificação. O que é falso sempre parece com a verdade. Então tem profecias aí que nós nem podemos falar que são profecias falsas, porque nem parecem profecias, não são iguais às profecias. E sobre profecias no Novo Testamento, no Antigo Testamento todos sabem, que começou lá talvez com Abraão e terminou ainda com João Batista, esses profetas messiânicos que falavam sobre a vinda de Jesus. Mas nós vamos ver profetas no Novo Testamento, vamos ver o profeta Ágabo profetizando coisas que de fato aconteceram, vamos ver profetas ali, outros profetas que tinham na igreja de Antioquia, 1 Coríntios capítulo 13, e depois nós vamos ver Paulo falando sobre os dons e sobre profetas ali, também em Atos, em 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, também o capítulo 12, que vai falar dos dons, e também vamos ver no mesmo livro de Atos sobre as filhas, 7 filhas de Filipe que profetizavam. Então vamos ver muitos profetas ali dentro do contexto da igreja já no Novo Testamento. Mas eu quero alertar você, esse vídeo é para alertar você a fazer aquilo que Deus manda fazer. Você julgar as profecias e você valorizar. E se você é alguém que entregou uma profecia falsa, honre o nome do Senhor, honre o dom que o Senhor te deu, volte lá e diga, me perdoem, não era Deus, não foi Deus que falou isso, algo da minha cabeça, algo que eu queria, eu estava próximo da profecia, estava muito próximo do rei, e eu falei bobagem, falei coisa da minha cabeça, foi a minha carne falando, me perdoem, eu vou cuidar mais, da próxima vez vocês tenham mais cuidado, escrevam, porque pode ser que cumpra, pode ser que não se cumpra, é assim que tem que ser, porque não há nenhum homem no nosso planeta, nesses dias, que fale alguma coisa, pá, e acontece, porque somos todos corações tendenciosos para o erro.